Que voltando ao que você falou, filha, essa semana encontrei uma pessoa, ela foi lá na casa onde eu dou aula lá, na casa de caridade onde eu dou aula, e ela falou, eu moro numa casinha aí, meu marido, e eu pego e na porta da minha casa eu coloco vela, eu coloco arruda, coloco sal grosso no quintal da minha casa, eu fecho toda a minha casa, mas parece que a minha casa tá sempre uma tempestade, eu e meu marido e meu filho, a gente discute, a gente brinca, mas na outra semana eu tranco a minha casa com sal grosso, com não sei o que, com incenso, com piriri pororó. Ela falou, o que a senhora acha que é? Como é que o mal entra? Aí eu falei, filha, a questão não é se o mal entra. Mas uma vez que você tranca a casa, o mal que está lá dentro também não sai. Então não é se você está trancando para que alguma energia ruim entre na sua casa. Mas sim, o que tem de energia ruim dentro de você que você não consegue liberar para que eles vão embora. Ela falou, como assim? Trancou isso lá dentro. Você está trancando o mal lá dentro. Ela falou, mas como que eu vou saber se o mal está lá dentro? Eu falei, você quer uma curiosidade prática? Olha no espelho e pergunta, quem você é? Quais são suas ações? Você está chegando em casa... Ou quando seu marido chega, você fala, tá tudo bem, amor, como é que foi seu dia? Você fala, já chegou, é? Você sabe, você vai fazendo aquela energização negativa da sua casa e depois você fala que a sua casa tá ruim. Não, você tá mantendo o seu corpo numa energia tão ruim que você vira a porta para coisa ruim entrar. Se você tá iluminado, que é uma pergunta que eu faço para vocês, vocês já repararam que quando vocês estão perto da luz, que os pernilongos e os bichos mordem vocês? Que é porque ele tá vendo... no claro a luz de poder morder você, senão ele não vai saber onde você está. Que seria a mesma coisa da parte escura, que a gente chama de pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. Ela está tão negativa que a própria negatividade dela atrai mais negatividade. Falei, não é o mal sair, entrar na sua casa. É o mal sair de dentro de você, de dentro da sua casa, de dentro das suas ações. Que eu falei para ela, vocês precisam parar de misturar esse negócio de pensamento ruim, excesso de informação de internet, excesso de infelicidade porque perdeu o controle financeiro das coisas que vocês fazem, compra, tudo me convém, tudo eu quero, tudo eu posso, mas não tem como pagar, e depois falar que tem uma influência espiritual. Não, você tem descontrole da sua vida e põe a culpa numa religião, que é muito comum criticarem o espiritismo por causa disso. É um pensamento negativo. É o pensamento negativo. E por que eu dou aula? Eu acho que eu até tive esse pensamento já algumas vezes. Que Epicteto e Platão falava, conhece-te a ti mesmo. Se você conhecer a si mesmo, você sabe o que te ofende ou não. Como se eu falar para você, André, você é preto. Ué, eu sou preto. Não me ofendeu. Eu falar, você é branco. Você fala, como eu não sou branco? Eu sou preto? Também não me ofende. É você que decide o que te ofende, o que te magoa, o que te incomoda. Seria aquela coisa do marido chegar e falar, a comida não tá pronta? Tá, você vai lá e faz a janta dele e tal, mas depois você fala, ô, meu amor, vamos conversar um pouquinho aqui? Eu também trabalho. Eu também tenho os encargos. Assim, dá para nós tentar negociar isso aí, para que não fique um clima muito tenso, porque chega uma hora que eu tenho uma visão assim, André. Se você me permite aqui pegar essa azeitona. Toda a maldade, eu enxergo assim, para você ver como eu sou meio psicopata para enxergar as coisas. Não, mas é um jeito fácil de entender. Eu enxergo como um grão de areia. Certo. Na minha mão tem um grão de areia que é o mal. Certo. Outro grão de areia. Chega uma hora que a minha mão não segura mais grão de areia. Começa a cair o mal pelo coisa. Chega uma hora que você não suporta mais a carga que você está levando. E aí é onde você quer explodir. Mas se cada vez que vir um grão de areia, é mais fácil você resolver sobre um grão de areia e contar a história que gerou esse grão de areia do que você ter 100, 200, 500 grãos de areia na mão e querer explicar todas as histórias numa única palavra. Você não me respeita, você... Não. Aí você está jogando todas aquelas emoções aglomeradas para fora. Por que cada probleminha você já não senta, um pegar na mão do outro? Que eu vou dar um exemplo para vocês, o que eu explico lá para os casais que a gente acompanha lá. Suponhamos que vocês são... Só fazer uma observação aqui, pessoal. O João, ele dá aula de religião, tá? E tem um projetinho aqui mais pra frente aí, a gente vai falar sobre isso aí também. Vou continuar, João, desculpa. Um exemplo. Suponhamos que vocês são marido e mulher. Você consegue falar alguma coisa que ofende ela? Várias, toda hora. Fala uma assim, mas sem maldade. Só fale uma, por exemplo. Um exemplo sem maldade, só para dar um exemplo. Por Vai exemplo... logo lá e pega aquilo lá, não demora não. Não, uma coisa mais assim, por exemplo. Ela está com a blusa verde. Eu não gosto dessa cor em você.
Um exemplo. Você falou meio agressivo. Ela falar uma coisa meio agressiva. Eu não curto esse seu cabelo. Entendi. Gerou duas formas negativas de ser. Agora pega na mão dela. Pega na mão dela. Pega com carinho e respeito. Tenta trocar energia ruim quando as duas energias é uma só. Ofende ela agora. Não dá. Não dá, porque a energia fica fazendo assim, ó. Perde Então é o- muito mais fácil eu abalar a energia do outro e manter a minha isolada, porque pra mim seria a mesma coisa que eu tive um atrito com o pessoal lá da homossexualidade. Eu falei, sabe o que eu acho sobre a homossexualidade? Vocês criticam esses coitados, é porque você não tem coragem de ser o que ele é. E aí você critica ele. Mas se você não criticar ele e respeitar, todos viverão em paz. Por que eu vou criticar uma pessoa que não importa o caminho que ela pegou? O importante é que ela está feliz. E Deus quer ver todos os filhos dele felizes. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento de Deus. E é baseado nessas coisas, André, que a minha aula vai. Eu tento equilibrar as pessoas. E um exemplo que eu vou te dar assim, agora assim, meio rápido para casais. Vocês dois aí são casais? Casais mesmo ou namorado? Casal. Morado, amigado com fé, casado é. Pra mim, arruma aquele monitor ali pra aparecer ali quando ele estiver ali, por favor. Existe um ditado que diz assim, amigado com fé, casado é, né? Por favor. Por exemplo, vocês têm alguns atritos, não tem de vez em quando? Suponhamos que vocês dois tiveram um atrito, eu vou dar um conselho para vocês dois. Antes do atrito começar a piorar, um ou outro vai lá e dá um beijo no outro e fala, eu te amo. Depois você vai falar, nós estava discutindo o que mesmo, que eu não lembro mais? É uma forma de você cortar assim aquela já energia ruim. Só que a aconteceram. pessoa fala, você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que, e depois fala, ô, minha vida tá uma porcaria. E aí, quando as pessoas alcançam esse grau de desequilíbrio, normalmente ela não vai procurar uma igreja crente, uma igreja evangélica ou uma igreja católica. Eles vão procurar equilíbrio dentro do terreiro. E terreiro não é... O centro espírita não é só para equilibrar pessoas. É para ensinar a não desequilibrar. Mas a maioria vai quando já está no crítico. E fala, senhor tem que me ajudar. Não. Eu vou tentar te ajudar. Acho que você pô aqui, ó. Sim, Mojão, pode continuar. Você entendeu? E é o que eu falo para as pessoas. O problema das religiões, que é o que mais eu tenho atrito hoje em dia, André, é porque que as pessoas criticam aquilo que elas não conhecem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Qualquer um de vocês aqui ganhasse 10 milhões, 50 milhões de ien na mão, vamos colocar aí uns 500 mil dólares hoje de presente. Eu já perguntei isso para você, então você faz favor ficar quietinho. 500 mil dólares hoje sobrando na mão para vocês fazerem o que vocês quiserem. Que carro vocês comprariam? É rápido, meio rápido, porque a podcast tá rodando. Acho que Você, Fia, que carro você compraria? Uma S10, matando. Hã? Uma Porsche. E ele ali? Eu? Um Sunny. um Skyline. Eu vou fazer uma pergunta para você, então. A segunda pergunta vai para você. Me explica como foi a volta que você deu na Porsche. Fala ali. Como foi a volta? Senta ali no microfone. Como foi a volta que você deu na Se Porsche? quiser sentar ali, pode sentar ali também. Como foi? Como Acho é ela que não foi? Como é que entendeu. foi você passear na Você Porsche? gostou? Na sua imaginação. Amei. Você já andou na Porsche? Não, é o meu sonho. Então como é que você sabe? Por quê? Como é que você tem o carinho por uma coisa que você nem sabe como é que é, você nunca andou? Mas a maioria responde assim, pá, eu falo, como que vocês podem criticar tanto um espírita? E eu falo, eu vou dar um conselho para vocês, um conselho de amigo. Entrem em igrejas católicas, entrem em igrejas crentes, evangélicas, assistam o culto, entendam o que é para não criar aquele monstro na cabeça que eu ouvi falar que era isso. Que é um conselho que eu dou, que eu falei pro André, que eu vou pegar aqui no meu bolso, que eu explico para todo mundo, ó. Toda vez que eu tô conversando assim, o André viu, eu tenho uma moeda na mão. Não foi, André? Quando a pessoa tá me falando que ela tá me incomodando, eu fico fazendo isso na moeda. Aí eu vou pondo na minha frente que é para atrapalhar a pessoa que tá olhando para mim. Ela fala, por que você tá fazendo isso? Eu falo, porque toda moeda tem dois lados. Por que eu vou acreditar só no seu lado?
Ai, que Só bom. na sua história. Ele não pegou a moedinha até agora, então o nosso assunto não tá atrapalhando ele. Não, eu seria assim, porque eu vou acreditar só na sua versão da moeda se eu não fui ver o outro lado. É, porque na verdade todo assunto tem os Porque seus todo dois mundo lados. vai dizer que o macumbeiro é um monstro, o macumbeiro é encruzilhada. E eu vou dar um conselho pra vocês. Se eu tivesse hoje 5 galinhas, um maço de cigarro e uma garrafa de cachaça, eu ia convidar todos vocês para nós fazer um churrasquinho com caipirinha, ia ser da hora. Pra que eu vou ter o trabalho de levar numa encruzilhada? Por que tem gente. Por que tem pessoas que faz isso, então? Porque há segmentos do espiritismo que tem a Umbanda É branca, necessário fazer. Ah, a Umbanda branca, a Umbanda mista, o candomblé branco, candomblé misto, quimbanda, magia negra e por aí outras vai. partes. E cada um tem seu sistema, eu respeito. qual que é o seu, João? Meu é Umbanda branca. E o Banda Branca não faz esse tipo Não, de eu trabalho? não trabalho com sangue. Mas tem pessoas que fazem ou. Tem pessoas que fazem, eu respeito. Ah, entendi. É da linha deles, eu respeito. Só que eu não vejo maldade no que eles fazem, André. Entendi. Mas quem vê aquilo acha que tem uma maldade. Agora eu pergunto pra vocês que aqui, qual de vocês aqui é descendente de japonês que está aqui no Japão? Quase todos. Quase todos dentro da casa de vocês já teve o rotoxan onde coloca uma mexerica, Já. onde coloca um arroz, onde coloca uma velhinha. Não tem? A maioria não tem isso, não. Mas não é um padrão no Japão? Pra E por padrão. que um espírita não pode ir numa encruzilhada se ele não tem um rotoxan dentro da casa dele? Ele pode pôr onde ele achar agradável. Eu, quando eu vou fazer Por que minha... o espírito é mal visto, então? Porque foi Isso, África, André, sei. não, isso aí, André, é folclore. folclore. É, eu chamo isso de pioio. Você sabe o que é pioio? Bichinho que dá na cabeça? Sei. Você já reparou que o pioio é aquele que vai pela cabeça dos outros? Ele pula de cabeça em cabeça? Eu chamo isso aí de pessoa piolho. Ela fica pulando de cabeça em cabeça, mas não fala. Deixa eu ir ali só matar minha dúvida se é assim mesmo. Nem tudo é espiritual, né? Nem tudo é espiritual, mas é muito mais fácil você criticar Do que você entender. do que você entender e Será tentar que- achar uma resposta sábia. Será que tem pessoas com nível de conhecimento que pode achar que é mais fácil falar que é espiritual? Tem. É, né? Tem muita gente que é mais fácil eu acoplar em algum culpado do que eu tentar achar a solução do problema. É. E é muito comum a pessoa falar, é problema espiritual. Não. Ela pode estar com depressão. É, Que essa semana- O famoso ditado, é mais fácil apontar o dedo pro que tá na frente do que você ver o que Eu vi você uma tá vez uma fazendo. reportagem de um especialista que eu achei muito interessante, que eu gosto de estudar constantemente. A pessoa apontando o dedo para outra, ela tá com um dedo apontado para outra e 3 voltado para ela. Ela tá se autocrucificando sem perceber que um dedo tá apontado para o André e 3 tá para mim. Então, moral da história, é bom não apontar. Não aponta. Entendi. Acha a solução. Fala, desculpa, mas eu tô vendo a sua história. Posso ver o outro lado da moeda? Que é o que eu expliquei pra você hoje. Muita gente aqui não vai saber, principalmente eles, disco de vinil. Vocês sabem o que é disco de vinil? Nunca viu, mas já ouviu falar, né? Como é que eu posso... Vi já, na casa da minha avó tinha. Mas como é que eu posso saber se o disco de vinil é bom? Ouvindo os dois lados. Ouvindo os dois lados. Olha, eu